Olá pessoal, esse vídeo é para explicar a minha experiência pessoal numa cerimônia de ayahuasca. Não vou trazer nenhuma abordagem técnica sobre como ela age no organismo, tá? Eu, como muitas pessoas, também busquei aqui no YouTube para poder tirar algum tipo de dúvida, conhecimento antes de fazer de participar da cerimônia, né? Então é uma busca minha que já se vão por volta de 5 anos. Eu sou uma pessoa que já estou na caminhada espiritual há um certo tempo, sou terapeuta, mas não havia ainda tido essa oportunidade, né? Então foram diversas questões de buscar uma casa séria, né, que se preocupasse com a saúde e o bem-estar de quem está ali participando. Então, isso para mim é uma dica muito importante, né? Você que está avaliando a sua participação, sente esse desejo. Então, buscar um local sério, que não veja só como uma questão comercial, mas que tenha toda essa preocupação em fazer uma anamnese, saber da sua questão de saúde, se mesmo que você tenha uma saúde ok, né? Então faz parte. Uma casa séria vai perguntar se você tem um problema cardíaco, se você toma algum tipo de remédio controlado, principalmente para questões da mente. E isso é muito importante ser avaliado antes, ok? Então, voltando, né, busquei uma casa séria e houveram, assim, alguns contratempos, questões de agenda, e não acontecia. Eu sou terapeuta xamânica e mesmo no meu curso não foi possível, né, fazer uma imersão tão profunda, até por questões do preparo, do tempo que levaria uma cerimônia. Eu não tive contato com a ayahuasca, e mas eu sabia que em algum momento, que seria o momento certo, essa oportunidade surgiria e eu estava muito tranquila em relação a isso. E essa oportunidade surgiu fazem 4 dias, então é bem recente, né? A minha participação, e por isso resolvi fazer esse vídeo. Algumas pessoas tinham essa curiosidade, algumas pessoas também, na questão da insegurança, do medo, né, buscam sempre informações, querem saber como se dá. Então, vou passar aqui pela minha experiência. Eu acredito que a experiência de cada um é muito particular, tá? Então, eu vou te falar a minha visão, tudo que eu vi, tudo que eu percebi, né, para poder ser o mais clara possível, né, nesse vídeo aqui. Então apareceu essa oportunidade através de uma colega que ficou sabendo que eu queria, e ela fazia parte, né, de um grupo que realizava essa cerimônia eventualmente, e que era algo bem assim, só ia por indicação, né? Então era uma coisa bem intimista, não era algo que a dirigente que fazia a cerimônia, ela divulgava em redes sociais, nada disso, né? Como a gente vê em alguns lugares, e está tudo bem, né? Eu não estou trazendo esse vídeo aqui para fazer nenhuma forma de julgamento, né? Cada um vai naquilo que achar que é indicado, que achar que é bom para si, né? Então, eu gostei do formato, e aí eu falei assim, não, eu vou, e me passa aí como é que é, as condições e tudo. Então ela falou a data, né, que seria realizado uma cerimônia no formato xamânico, né, que é uma das que eu tenho preferência, né, não conheço todas, mas a gente sabe que também eu acho que é usada de forma, às vezes, em algumas doutrinas, como tem Santo Daime, tem Barquinha, né? Vocês vão ver que ela também é usada em algumas cerimônias, mas que tem doutrina, mas ela não é ligada a nenhum tipo de religião, né? Talvez
uma filosofia de vida, que é o xamanismo, que é a ligação, sua reconexão com a natureza, e é assim que eu percebo, né? É assim que faz sentido para mim, ok, gente? Então, eu, no dia, né, após o preparo, que a gente sabe que tem um preceito de 3 dias, é, evitar sexo, bebida, comidas muito pesadas, principalmente a carne, né? A carne animal, bovina, de preferência, né? Que você evite isso, para facilitar até questões de limpeza e tudo. E aí assim foi feito, né? Foi marcado, a cerimônia ia ser à noite, não éramos obrigados a dormir, a não ser que fosse mesmo uma vontade da pessoa, por questões de distância, e assim foi feito, né? Então eu cheguei lá e eram por volta de 8h30 da noite, a cerimônia ia se iniciar. A gente começou com uma defumação do local, defumação das pessoas. Éramos ali em torno de 20 pessoas, mais ou menos, contando com os dirigentes, né, do local. A casa era uma casa de uma boa estrutura. Então começou a cerimônia, depois da defumação, com mantras, e foi feita uma fila, né, para que tomássemos o líquido, a ayahuasca. E assim eu fui a segunda, né, a me colocar. Eu estava bem tranquila, não estava apreensiva. Acho que a apreensão vem um pouquinho antes, né, porque você fica naquela expectativa de como vai ser. Mas eu não fui mentalizando, tipo, algo que tivesse que acontecer comigo lá, né? A gente ouve alguns relatos de pessoas que têm visões, com mandalas, com animais de poder, que vão ter até algum momento de, como se fosse tipo uma regressão a alguns momentos da vida que tem que ajustar, né? Então eu fui pensando nisso. A única coisa que eu escutei mesmo, assim, de pessoas que perguntei orientação, foi em relação a evitar mesmo as comidas pesadas, não beber o líquido saboreando, né, mas que eu fizesse isso de uma vez só. E era um copinho ali em torno de, acho que uns 80 ml, maior um pouquinho do que o copo de café, né? Aí e ao lado do copo ficava uma bandeja com maçã, uma pessoa segurando essa bandejinha, né? Eu acredito que é para a gente receber o líquido com mais tolerância lá no organismo. E aí eu tomei, né, de uma vez, e peguei 2 pedacinhos de maçã e sentei no local, né, que eu havia escolhido para poder ficar durante a cerimônia. Era uma sala muito ampla e eu fiquei em cima de uma colchonete e fiquei nessa posição que eu tô aqui agora, né, de pernas cruzadas e com as costas eretas, apoiada na parede, né? Eu tinha levado coberta, travesseiro também, que eu coloquei para apoiar. A coberta não, porque pode acontecer de você sentir muito frio ou você sentir muito calor, né? E ali a gente começou com os mantras e foi falado, né, antes da cerimônia, que a ayahuasca é uma medicina de expurgo, então que podia a gente geralmente ter realmente algum sintoma, né, com vontade de vomitar ou de ir ao banheiro. Eu estava bem próxima ao banheiro também, eu procurei, né, ficar por ali, me senti confortável estando, porque realmente não sabia o que ia acontecer. E foi assim, fechei meus olhos e me deixei me envolver ali pelos cânticos, né, os rezos. Passados uns 40 minutos, eu comecei a sentir um suadouro muito grande, né, um calor muito grande, e começou tipo um mal-estar mesmo. E a gente não tinha baldes, né? Foi oferecido pra gente sacos plásticos, e dali eu senti aquela vontade, né, de jogar para fora. E isso aconteceu mais ou menos umas 8 vezes, né, que eu consigo assim mensurar. E eu estava muito consciente, né, de tudo que estava acontecendo ao meu redor.
Então mesmo às vezes de olhos fechados, às vezes eu abria ou eu percebia sons, né, a menina do meu lado, ela estava sentindo muito frio, eu vi que ela puxava a coberta, ela deitava, eu fiquei sentada praticamente. Eu fiquei sentada, né, o tempo todo, tinha um senhor do meu lado e ele parecia que estava muito envolvido, né, e parecia até que estava num tipo de transe e, assim, às vezes fazia muitos barulhos, muitos gestos, né, e aí chamava um pouquinho de atenção. Eu olhava ao meu redor e vi algumas pessoas se movimentando muito em relação à posição, né? Algumas tentavam deitar, sentavam, né? Como se tivessem ali acontecendo algum tipo de movimento. E eu via algumas meninas em determinado momento da cerimônia dançavam, tocavam tambor, outros tocavam maracas, né? Que é tipo um chocalho para quem não conhece. E a cerimônia é muito bonita, os cânticos muito bonitos, né? E eu tive, assim, em determinados momentos, muita vontade de beber água, apesar de estar com a minha garrafinha. Eu não perguntei, né, se podia beber água. Demorei muito até perguntar, e em um determinado momento eu perguntei para a cerimonialista e ela falou que poderia beber água, mas eu não sei se é recomendável mesmo, porque ali eu fiz mais limpeza, né, que é como se chama. Eu não fui ao banheiro, em nenhum momento eu tive vontade, mas eu vi que algumas pessoas levantaram. Poucas pessoas, talvez 3 pessoas, mas é que faz parte da limpeza. Eu lembro também que em determinado momento eu senti uma tremedeira, mas que não durou muito, né? Assim, pouco antes de vir a vontade de fazer a limpeza novamente, eu tive, né, um momento, só um momento que eu tremi um pouco, mas assim, o que eu mais senti mesmo foi a questão do suor, né? E a gente estava fazendo ali a cerimônia, era em torno da força de Pena Branca, né? Um caboclo, e ele também muito cultuado na Umbanda, apesar de não ter nada a ver uma coisa com a outra, né? É uma figura forte, uma egrégora muito forte. E toda vez que vi um cântico, né? Isso ficou muito marcante para mim, que falava que Pena Branca vai curar, Pena Branca vai passar. Toda vez que mencionava essa energia, acontecia de eu fazer a limpeza, né? A limpeza em si, dizem que é muitas coisas que a gente tem internamente, né? Que a gente tem que realmente se libertar, alguns pensamentos, algumas coisas que não são boas, né? A gente faz essa liberação. E em nenhum momento, né, eu tive nenhum tipo de visão. Não houve isso, né? Eu não tive nenhum acesso, não vi nenhum desenho, não vi nenhum tipo de animal, né? Porque é muito comum as pessoas relatarem nas cerimônias, né? Gostaria até que quem já participou, que deixasse aí seu relato, né, nos comentários, que vai ajudar também outras pessoas que futuramente chegarem a esse vídeo. Mas eu sentia-se tudo muito tranquilo, né? Ali eu vi uma cerimônia séria, uma cerimônia bonita, né? Naquela questão toda xamânica mesmo, né? De contato com a natureza. Então, os rezos, né? Que são músicas muito comuns, eram muito altas e às vezes a gente tinha determinadas músicas que eram sons como se fossem sons de animais, sons da floresta, e era tudo muito alto, né? Então a cerimônia ela finalizou aproximadamente 1h20 e depois dessa cerimônia, um pouco antes, né? Antes que eu me esqueça, foi perguntado se mais alguém queria, né? Lá pela metade, antes do término, se alguém queria mais alguma dose. Não, eu não quis, né? Ninguém foi. E também foi feito a parte do rapé, né? Quem queria, foi feita uma fila, eu não queria participar, não tive vontade, nunca participei também.
E aí, depois disso, né, no término, algumas pessoas começaram a relatar como é que tinha sido, como é que tinham se sentido. É, eu falei muito pouco, não estava com vontade de falar, né? Eu estava com o celular assim, mas dentro da bolsa, e tive muita dificuldade também de querer pegar o celular para poder fazer contato com minha família, né? Dizer que estava tudo bem. Quando as pessoas começaram depois a falar, né? Algumas pessoas falaram realmente que tiveram visões, se portaram em outros lugares, outros falaram que ai, é como se eu tivesse levado uma surra ali, né? Eu acredito que essa surra tenha sido mais no aspecto de coisas que vêm à mente que você tem que trabalhar, né? Isso também não aconteceu comigo. Eu não tive nenhuma questão que veio assim, olha, você tem que reparar tal fato, tem que se retratar com tal pessoa. Não teve isso, né? Então, assim, como é tudo muito recente para mim, eu nem voltei a conversar com a dirigente da casa para saber se isso é uma questão por ter sido a minha primeira, né? Talvez numa próxima seja diferente, eu tenha outras percepções, outras, outras reações, né? Que a reação minha mais foi limpeza mesmo. Eu estava todo o tempo muito consciente do que estava acontecendo ao meu redor, né? Eu não senti que eu entrei em nenhum tipo de como diz, tipo transe, né? Não aconteceu isso comigo. E aí as pessoas, né, passaram aquele momento ali de troca, né, de falar um pouquinho. Eu me senti ali, ainda estava meio nauseada, né, não sabia ainda se eu ia fazer algum tipo de limpeza. E aí depois as pessoas começaram a descer e algumas pessoas vieram falar comigo, falaram assim, eu vi você muito bem, eu fiquei o tempo todo, né, mais ou menos 5 horas naquela posição né, ali de meditação. E aí eu falei, não, eu tive limpeza assim, eu não fiquei assim. Mas é porque as pessoas realmente se movimentavam muito, levantavam, deitavam, sentavam, né? Faziam limpeza. Então, para algumas pessoas se movimentaram muito, muito diferente. Eu permaneci muito na minha, né? E mais de uma pessoa veio falar isso comigo, mas é porque nem todo mundo fica, né, de olho aberto o tempo todo. Às vezes a pessoa vai abrir o olho ali entre um momento e outro. E pessoas novas, de primeira vez só tinha eu mais dois rapazes. E então, passado isso, as pessoas foram fazer um lanche, né, depois, mas se confraternizar. Eu não tive vontade de descer, comer nada, nem consegui imaginar em comer alguma coisa, né? E eu estava só aguardando, que eu tinha ido de carona, a minha colega me chamar para a gente poder voltar para casa e me despedir, né, do pessoal, assim. E eu ainda estava me sentindo um pouquinho tonta, talvez porque fiquei sentada muito tempo, né? Quando eu levantei, eu tinha que passar por uma escada e cheguei em casa, né? Eram umas 3 horas da manhã, mais ou menos. Comi uma batata cozida que eu tinha deixado, né, pronta, mas eu peguei somente uma batata. Aí saborei aquela batata devagar, porque eu estava sem nada no estômago, né? Minha última refeição tinha sido tipo umas 7h30 da noite. E tinha sido frutas, né? Uma alimentação bem leve no dia. E, e eu fui dormir e acordei no dia seguinte cedo, porém só levantei às 10. Mas assim, o que eu sentia muita introspecção, não tinha vontade mesmo, até do pessoal lá de casa, né, que me perguntou como é que tinha sido, eu não consegui me expressar, né, como queria ficar muito na minha, quieta. E também não sei se isso é uma reação, acredito que sim. Passei o dia todo sem olhar o celular, fui pegar o celular no final da tarde e algumas pessoas até, né, que estavam lá na cerimônia, vieram
falar comigo, a gente ficou preocupado com você, tipo, você não, né, não falou muito, isso aqui. Eu falei, ai, gente, mas eu ainda não tô me sentindo assim muito boa para poder conversar, falar, perguntar, tirar curiosidade. Então não tinha isso. E então ainda tô assim um pouco, né? Tipo, voltando a minha comunicação muito devagar, até questão de grupo, né? Teve um grupo que eu falei que eu ia fazer, então eu só falei com o pessoal, olha, gente, está tudo bem. Quando eu tiver, eu estou um pouquinho introspectiva, quando eu tiver mais comunicativa, eu venho aqui, eu falo para vocês como é que foi a minha experiência. E assim, ó, uma das coisas que falaram, né, do líquido ruim, eu não tive essa percepção que o líquido era ruim, né? Para mim foi como se fosse mesmo um xarope, sabe? Aquele xarope caseiro. Não é uma coisa muito ralinha como um café. É como se fosse um xarope, um melaçozinho, né? E mas assim, é uma cerimônia bacana. Eu acredito que você tem que ter uma maturidade espiritual de preferência para você ir, não ir só como uma pessoa curiosa, ou ir porque seu amigo está indo, né? Talvez ele tenha um preparo, uma consciência que você não tem, né? Então, eu acredito que você buscar isso com responsabilidade, buscar numa casa que seja realmente séria, uma casa que se preocupe com as questões de saúde e de informar direitinho como são as coisas. Então, eu espero que realmente esse vídeo venha te trazer aí um pouco de tranquilidade, um pouco de informação, né? Não crie expectativas, porque realmente o que aconteceu comigo não necessariamente é o que vai acontecer com você. Pode ser que ocorra de forma diferente. Então, também não é algo que eu acredito que eu acho que é uma coisa que é para você fazer de forma contínua, né? Eu acho que isso é tudo tem um tempo, né? Então, é assimilar. Eu ainda estou na fase de assimilação do que foi essa cerimônia para mim. Então, o meu intuito foi aumentar minha conexão espiritual, né? Principalmente com essas forças da natureza, que é o que eu acredito muito, né? Que a gente recebe muito, né? Da natureza e ela é muito potente. Então é isso, gente, meu relato. Eu espero ter ajudado. Se tiver alguma coisa que vocês queiram perguntar e que eu deixei de falar aqui nesse vídeo, vocês podem questionar que eu volto, né? A gente faz aí alguma coisa. Se eu tiver alguma informação, né, a respeito também. Depois que eu conversar com o pessoal da casa, né, que eu ainda não consegui, eu trago aqui para vocês. E é isso, repasse esse vídeo aí para quem está querendo participar da cerimônia, que eu acredito que possa ajudar um pouco, ok? Então é isso, e gratidão a todos que ficaram até aqui.